Vamos começar, gente, no chão com as faixas? Então, vamos lá, pessoal. Olha, quem quiser aquela almofadinha no bumbum, porque a gente vai fazer essa posição de alongamento da posterior, quadril alto dá uma ajudada para quem quiser. Quem não precisar, vamos trabalhar aqui para alongar mais. Então, vou começar com a faixa em um dos pés. Olha lá, pessoal, não vamos forçar tanto ainda essa coluna, tá? Eu vou tentar ser o mais alongada possível. E a gente vai pensar nesse trabalhinho do pé. Eu ainda não cheguei nos dedos. Eu só lá com a força do pé, a faixa lá no metatarso, calcanhar no chão. A gente puxa de leve essa faixa, também não precisa muita força ainda. Vamos devagarinho. Ó, a gente vai fazer 15 vezes. Eu preciso mobilizar esse tornozelo. Isso de cada lado. Calcanhar no chão. Evitando os movimentos bruscos. Ih, eu estava fazendo os dois. Não, estou Tava fazendo os fazendo... dois, não tem problema não. Faz de novo nos dois, então. Seu joelho abre tanto, Silvana, que fica na linha da perna. Não dá para ver. Você está com uma perna só. Ah, que você estava. Agora eu vi. Aline. É porque eu olhei você, achei que estava. Não, agora eu entendi. Entendi de outra coisa. Deixa eu usar áudios de você. Pessoal, mais 15. E aí a gente vai voltar lá para a primeira perna, tá? Agora, a gente vai mudar o lugar da faixa, certo? Tinha colocado lá no metatarso. Agora a gente vai botar nos dedos. Então, eu vou levar essa faixa abraçando um pouquinho meus dedos. Agora eu quero um pouquinho mais de força nessa faixa para que os dedos façam essa força de empurrar, para fazer uma ponta. E aí a gente volta pelos dedos, tá? Então, a gente vai fazer essa flexão dos dedos e a extensão. Primeiro eu empurro lá com o metatarso, depois eu empurro os dedos e sustento lá um pouquinho essa força e volto dedos e pé inteiro. Primeiro pé, depois os dedos e volto dedos e volto pé. Pé, dedos, empurra essa faixa. E volto dedos e volto pé. A faixa precisa abraçar todos os dedos, envolver todos os dedos, tá? Melhor fazer sem meia. Vamos conferir lá se todos os dedos estão trabalhando, a flexão e a extensão. Calcanhar para fora, puxa aí. Faz bem
esse alongamento. Oi, 10. Gente, eu estou um zumbi hoje para não dormir. Por favor, vocês contem que hoje está difícil para mim. Olha lá. Se terminar 10, a gente vai ficar aqui, tá? Tudo bem, Chico? Ó, a gente vai ficar nessa ponta. Então, olha só, olha para mim. A gente vai ficar nessa ponta e eu vou fazer só os dedos, tá? Eu quero manter esse peito do pé. E a gente vai trabalhar os dedos. Estica, abraça bem com a faixa. Estica e volta. Estica, só dedos. O peito do pé vai ficar lá. Estica, isso. Estica mais. Segura um pouquinho. Estica, fica um e volta. Isso, gente. Não, não volta o pé, não. É só dedos. Não, só o dedo. Só dedo. Não mexe o peito do pé. Isso. Ó, se o trabalho estiver certo, sente até aqui, ó. Sente a força. Sentiu, né, Cris? Sabia. Vamos lá. Outro lado. Aí eu vou envolver meus dedos todos com a faixa. A gente começa. Peito do pé, dedos, volta os dedos e calcanhar vai para longe. E aqui a gente já pode botar uma resistência maior aí da faixa. Empurro, vou até os dedos, volto os dedos e calcanhar longe sem travar o joelho. Observa lá o joelho. E observa se a faixa está envolvendo o mindinho. Estou conseguindo fazer a força toda. Então, agora a estrutura toda do pé. Força lá do calcanhar, força do metatarso. Vê se o pé não está olhando para dentro. Eu abro a sola do pé inteira lá para fora. Quem acabou, deixa o peito do pé alongado, empurra lá a faixa e vamos fazer só os dedos. Estica os dedos, volta os dedos. Olhe para o seu pé. Olhe para o seu pé. Vê se o peito do pé está mexendo. Está voltando. Eu quero só dedos. Estico, volto. Estico. Ai, bonito. Vamos embora. 10. E acabou, relaxa. Tudo bem, gente. Foi bom. Aline, bom dia, meu amor. Eu te dei bom dia. Gente, seguinte, olha o alongamento hoje que a gente vai fazer. Vou fazer tronco e perna, tá? Mobilização neural também. Então, preste atenção. Segura lá a faixa, não precisa puxar muito, não. A gente vai fazer assim, ó. Vou aproximar esses dedos à minha cabeça. Então, a gente não vai fechar, ó, aqui. A gente vai tentar ir com esse corpo um pouquinho mais longe, mas eu arredondo. E aí, ó, o pé vai esticar e eu vou esticar a coluna. Peraí, deixa eu envolver os dedos aqui, ó. Esticar o pé,
esticar a coluna. Percebe que a coluna está querendo ficar retinha, ó. Vou empinar o bumbum. Aí eu dobro, pé de palhaço. Aí eu estico. Se a faixa estiver atrapalhando, a gente pode fazer sem faixa. Olha lá. Redondo, redondinho. Estico, empino o bumbum e o pé estico. A gente está fazendo essa comunicação, ó, do pé até lá em cima. Estico. Vamos embora, quero 12 de cada lado. E aí, pessoal, aqui eu estou fazendo com uma perna só. Quem está fazendo com as duas pode fazer, não tem problema não. Aqui não precisa se ocupar tanto com esse alongamento. Não é para chegar nesse limite máximo do alongar. A gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente do alongamento tradicional. Então, pensa no movimento da coluna, é uma coisa bem interna, abrir espaço. Quem terminou vai descansar. Quem fez com as duas pernas vai fazer de novo. Vamos lá, gente. Respirem. A mobilização neural, ela vai restaurar a função normal dos nervos, melhora a mobilidade do sistema nervoso. Então, é mais do que um alongamento. Então, não é para forçar, para mobilizar. Aproximo lá, tronco, cabeça dos dedos, dos pés, e estico, as extremidades vão para longe, elas se afastam e se aproximam. Tenta usar a sua coluna. Muito bem. Quem terminou, descansa. Ó, vou circular um pouquinho o tronco, tá? Quando eu terminar aí, circulem o tronco, sintam os isquios no chão. Vamos abrir esse peito lá na frente, caixa torácica. Antes da gente reverter, eu vou fazer lá atrás, lá na frente, lá atrás e lá na frente. Melhor deixar na borboleta, se possível. Lá atrás, umbigo para dentro, lá na frente, lá atrás, lá na frente. Última vez, fica um pouquinho lá atrás, mexe, descola essa escápula. E lá na frente, eu respiro, 3. Quando bem as costelas, 2. Vamos tentar lembrar o lado. Vamos reverter de novo o círculo.
E a última, muito bem. Olha, vamos, quem puder ficar nessa borboleta, melhor, tá? Eu vou cruzar as pernas para proteger aqui meu quadril. Então, vamos lá. Abrir esses braços, abrir essas mãos, circular um pouquinho esses punhos. Então, vamos embora, gente. Alonga o lateral, sem tirar a isquio do chão. Redondinho lá na frente, segura o xixi, umbigo para dentro, grande, longe. Abre, puxa lá do outro lado. E 2. Circula. E abre o peito. E 3. Isquios no chão. Abre o peito, puxa longe. E 4. Solta a cabeça. 5. Vou voltar. Respiro. E 1, 2, 3, 4. A última vou ficar lá na frente. Umbigo para dentro. Vamos ficar 10, 9. Respiro lá nas costas. 8, 7. Colhem essas mãos no chão. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Voltamos devagar. Muito bem. Então, agora, pé direito, perna direita na frente da perna esquerda. E vamos para o lado esquerdo. Subir braço direito, mesmo lado da perna da frente. Torci para o lado esquerdo. E a gente vai fazer essa flexão do tronco sem tirar esse lado. Levo lá, a palma da mão chega no chão e volta. 1, abre o peito. 2, 3, 4. Quem precisar ir mais lento, não tem problema. 5. Observa se esse movimento não está indo pelo quadril, se o quadril não está saindo e voltando. Tem uma força do tronco, um controle. Alonga lá o quadrado lombar. O peito fechado na direção do joelho, gente. Fechadinho. Isso. E no 10, a gente vai deixar a mão no chão. E vamos lá, fica 10 segundos. Respiro. Aí a gente vai observar os ombros. Queria que vocês tentassem alinhar esses ombros. Tem um que normalmente fica mais alto que o outro. Isso. Eu vou caminhar para o centro para voltar, tá? Vou voltar pelo centro. Volto lá pelo centro e desenrolo a coluna. Troquei a perna da frente. Subi o braço, sem subir o ombro. Torção, rotação lá da coluna. Cresce. Respiro. E 1, 2,
O seu tronco está na linha dessa sua perna, desse seu joelho. 3. Segue essa reta aí. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Vamos ficar? Desça o tronco, tenta colocar a mão no chão. Se o bumbum sair um pouquinho, tudo bem, a gente vai negociando aí. Esse bumbum para o chão, esse braço que cresce. Eu vou respirar, fazendo essa conexão da mão lá com o quadril, alongando meu quadrado lombar. 5, 4, 3, 2. Vamos caminhar para o centro para a gente voltar. Muito bem. Vamos lá, soltar um pouquinho aqui as pernas. Solta, solta, solta. Vou dobrar os joelhos. Tem um pouquinho de mobilidade do quadril. Empurra essa bacia longe. Muito bem. Ó, joelhos e pés abertos. A gente vai fazer um pouquinho assim. Pode segurar aqui atrás, pode apoiar as mãos. A gente vai fazer essa posição de abrir, e aí eu vou aproximar um pouco os joelhos. Às vezes dá um estalo ruim, não força muito não, tá? Eu quero só essa rotação externa, lá do quadril, e interna um pouquinho. Externa e interna. Isso, joelhos afastam, joelhos aproximam. A última, e aí a gente vai deixar abertinho. Olha só, as solas dos pés olhando lá para frente. Aí a gente vai fazer um lado e outro primeiro, ó. Eu vou pensar na diagonal, que nem a gente trabalhou esse último exercício, ó, na diagonal. Volta, volta. Desliza o calcanhar pelo chão, desliza. Desliza o pé, abro, volta, abro, volta. Isso. Tá tudo bem, né? Agora a gente vai tentar tirar essas mãos, crescer a coluna, já vai ficar bem mais difícil. Vamos lá, estico, vamos, estico, pode ser aqui, ou quem quiser, puxa lá de cima, fica mais difícil ainda. 3, abre esse joelho. 4, e aí, ó, quando esticar a perna, tenta projetar um pouquinho o tronco para frente. 5, 6, desliza. 7, 8, 9,
e 10. Muito bem. Agora a gente vai com os dois. Se precisar, ó, bota as mãos aqui atrás, mas abre o peito. Esse peito agora tem que estar aqui, abertinho. Vamos embora, os dois. Abre e dobro. E abro, volto, cresço, empurra esse tronco para frente. 4, devagar, desliza. Olha a mobilidade do quadril. Recuo e projeto lá na frente. Vira um pouquinho esse quadril. Isso! Aí 5, ativa o centro. 6, 7, 8, 9, calcanhar elástico. E 10, cresço, vou ficar. Respiro, vamos embora. Torção. E a mão vai lá no pé. E com a coluna bonita em espiral. E outro lado. 2. Eu quero lento isso, hein? Bem curtido, bem respirado. Eu estou com os pés de palhaço. Bora, mais 2. E aí eu vou descansar. Quem quiser, dobra os joelhos, pé, descanso. Vamos repetir com a ponta do pé. Deixa o pé inteiro no chão agora. A gente estava fazendo assim, né? A sola do pé olhando lá para fora. Agora a gente bota o pé inteiro no chão e vou esticando para as diagonais. Estiquei o pé. Vamos lá? Projeta esse corpo para frente, mobilidade desse quadril. Vamos embora. Mesma coisa, rotação da coluna. Vou lá no pé. E observa se para você fica mais fácil ou mais difícil com a ponta do pé. Volto para vertical, gente. Sobe esse tronco, usa o abdômen, faz a rotação bonita da coluna. Eu venho construindo essa espiral lá de baixo, rodo lá em cima, visualiza essa espiral, do fundo para a superfície. Estica o pé, dedos para longe. A espiral é lá na coluna. Respiração, conexão. Perdi a conta, gente. Quem terminou, descansa. Ai, muito bem. Vamos lá. Fecha, descansa, solta um pouquinho. A gente trabalhou muito com a rotação externa, então é legal a gente fechar um pouquinho também. E agora vamos começar o abdômen. Então vamos lá, ó. Eu quero os pés de palhaço. E a gente vai descendo essa coluna, ó, me sugaram aqui pelas costas, eu vou esticar o pé e eu vou voltar
pés de palhaço. Se puder, cresce aqui, ó. Meio das costas, vou lá embaixo, estico o pé e volto. Pés de palhaço. Respiro, 3. Junto bem as pernas. Tudo molinho, gente. Molinho, que já tem força demais lá no centro. Suaviza. Ah. E 4, 3. E 3. Empurra o chão. E 2. Último, deixa os pés de palhaço e a gente mergulha. Vamos lá. Segura lá os pés. Respiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Vamos lá, pés de palhaço de novo. Vou ficar lá embaixo, abro os ombros. Vamos embora, vou subir. 1, fico lá. 2, 3, 4, capricha. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voltei, relaxa, torção. De novo, ponta do pé. Então, de novo. Estiquei, cresço, desci, abre os ombros aqui. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De novo, pés de palhaço. Seguro e fico 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Vamos para a última. Última, gente, ó. Vou deslizar lá para trás, vou subir uma perna, cotovelo lá no joelho, desço um pouquinho e subo torcendo. Desço um pouquinho, subo torcendo. Eu quero pequeno esse movimento aqui da coluna, tá? Sem dar tranco, constrói movimento. É um abdominal difícil, preciso de controle e respiração, atenção. Isso, gente. Cansou, vai descansar para a gente repetir. Nossa, nossa, nossa. Vem cá, minha filha, você está bem? Oh, meu Deus, mamãe. Faz um bigode, né, filha? Vamos lá, gente, mais uma. Oh, foi difícil essa noite, Cris. Ah, vem cá, Chica, para cá. Gente, eu quero mais uma dessa, tá? Bora.
Não, para dar uma levantada a boquinha, mas meio agitada. Ó, gente, quem terminou? Vamos deitar, abraçar os dois joelhos, circular um pouquinho, descansando a coluna, e depois a gente vai fazer torção para um lado e torção para o outro. Então, devagarinho. Terminamos. A gente vai deixar as pernas no centro, a 90. Ó, vou fazer a posição aqui, depois eu vou virar para mostrar o exercício. Ó, eu quero essa posição aqui, pernas a 90, mais ou menos, né? Posso subir um pouquinho os pés. Vou deixar esses braços abertos, ombros bem abertos. Aí a gente vai levar os joelhos para um lado, posso aproximar as pernas. Mas vou voltar tentando afastar um pouquinho as pernas na linha do quadril. Voltei para o centro. Vou lá para o outro lado. E aí eu quero que vocês pensem que esse movimento vai usar a força do abdômen e não impulso do quadril, tá? Então eu quero controle, quero que vocês pensem em empurrar o chão. Desce um pouquinho só os pés, Cris. Pode descer, isso. Pode descer mais um pouco, gente. Esses pés muito altos, não. Não tem impulso do quadril. Expiro para sair da lateral e voltar para o centro. Abdômen. Isso. Ó. Só mais uma vez um lado e outro. Muito bem. Ó, vou querer agora a faixa fechada aqui acima nos pés, abraçando os pés, passando lá pelas solas dos pés. Não deixar os dedos lá para o teto, na linha do quadril, tá? A gente vai fazer aqui, ó. O pé entra um pouquinho, não tem problema. Os dedos entram um pouco. O pé vira um pouquinho para dentro, tudo bem. Não precisa tentar alinhar, não, senão a faixa escapa. Vamos lá, vamos contar 20. Calcanhar sobe, calcanhar desce. Eu só vou prestar atenção nesse exercício para eu não abrir a minha perna, não abrir o meu joelho, tá? Vamos tentar deixar essa perna bem alinhada com o quadril.
Quem acabou, alonga as pernas com a faixa agora nos tornozelos. Pés de palhaço e mais 20. Sobe a perna esticada lá para o teto. Sem dobrar joelho. Empurra um lado para o chão. Sobe o outro lado. Sem dar tranco, gente. Constrói movimento. Empurra o chão, respiro. Pé de palhaço, foca lá na coxa. Quem terminou? Viramos de lado, pode começar. Pés de palhaço, 15 vezes. Abre e volta. Deitar quem quiser, mas quem puder fazer essa sustentação aqui, melhor ainda. Pé de palhaço não roda para fora essa perna. Joelho para frente. Sua faixa é forte, Cris. Outro lado. Sem dar tranco, gente. Sem dar tranco. A faixa varia de intensidade, se 15 for muito, faz menos. Sem fugir o bumbum para trás, usem o abdômen. Nunca a gente trabalha um músculo só isolado. Estou trabalhando o glúteo aí, mas tem um monte de outras coisas. Quem terminou já pode virar de barriga para baixo. Agora eu quero pernas esticadíssimas e pés também. Pé de bailarina. Vou puxar um e outro. Alterna. A base empurra o chão. Contração lá do bumbum. Quero 20. Estica o pé e empurra o chão. Quem terminou 20, pode tirar a faixa, sentar lá nos calcanhares. Mobilizar mais um pouquinho a coluna.
importante aqui segurar bem o xixi para a gente não fragilizar a lombar. Lembrem disso. Na saída, bem redonda essas costas, bem redonda. A última vez. E aí, pessoal, ó, eu vou fazer um pouquinho desse aqui. Se precisar, bota um travesseirinho aí nos pés para não machucar, nos joelhos. Vamos proteger os lugares sensíveis aí, tá? Então, a gente vai alongar aqui a coluna, sentei lá nos calcanhares. E a gente vai sair primeiro a força daqui, tá? Para subir esse bumbum. E aí, se eu afrouxo tudo, não adianta. Eu quero apertar esse bumbum, segurar o xixi e tenho uma pressão das coxas. As coxas se aproximam, tá? Aí a gente sobe com essa força, leva o pé lá na frente, bem longe, e vou deixar esse quadril ir lá na direção do chão, ó. E aí, como é que eu volto? Empurro esse pé no chão, força lá, tirei o pé, ó, tô crescendo, tirei o pé e sento. Vou alternando, de um lado e outro. Essa recolhida do pé a gente tenta fazer bem ágil. Empurra o chão, recolhe o pé. Lembra de sustentar o tronco lá pelo abdômen para a gente não pesar nos joelhos. Ótimo, gente. Mais um pouquinho. Vamos lá. Volta esse bumbum para o calcanhar, senão não tem mobilidade aí do quadril completa. Volto lá para baixo. Subo e projeto lá na frente. Hop, longe. Isso. Muito bem, gente. Mais um pouquinho a gente descansa. E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou subir, eu tenho que fazer de pra vocês verem bem, ó. Eu vou subir, projetando o quadril para o lado, as coxas não podem abrir, eu fecho lá, ó, para o lado, frente, lado, sentei. E frente. Eu vou fazer um redondinho aqui com as coxas bem juntinhas. Olha lá. E lado, frente, lado, volta. E lado, aperta as coxas. Sentei no centro e sentei no centro. Tem que apertar muito as coxas. Muito. Ah, e vamos embora outro lado. E lado, frente, lado, desci, lado, frente. Colo bem as coxas. Isso. Segura o xixi, só mais dois. Um, dois, três, quatro, dois. Muito bem. Respiro, descanso. A gente vai terminar aqui quatro apoios. Se a gente puder botar os dedos no chão, eu prefiro. Quem não conseguir, deixa o peito do pé, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho de costas lá para o teto, empurro bem o chão e vou abrir essa coluna. Estico
E faço aquele arco bonito, continuo empurrando o chão. E meio das costas lá para cima. Eu vou soltar o ar aqui, inspiro, empino o bumbum, abro o peito. Eu quero que vocês inspirem quando arrebitar o bumbum, tá? Para a gente não fragilizar a lombar. Inspiro, meio das costas lá para o teto, solto o ar. Umbigo para dentro. Vamos à última vez. Quem precisar descansar, descansa, senta nos calcanhares. A gente vai voltar para essa posição. Vamos lá, vou voltar para cá para a gente fazer o último. Ó, vou inspirar aqui, gente. Vamos tentar manter a coluna neutra. Ativo bem o abdômen com o chão. Inspiro, soltei o ar, perna e braço oposto. Estou expirando aqui, ó. Não estou travando o ar, não. Eu continuo expirando. Voltei. Inspiro e solto o ar. Eu queria que vocês pensassem na inspiração, 2 segundos. Na expiração, 4 segundos. Vamos tentar expirar maior. Inspiro em 2, solto em 4. As mãos chegam no chão suaves, as pernas chegam no chão muito suaves. Vamos controlar esse movimento. Só mais um pouquinho. Vamos lá, um lado e outro. Capricha. Não afunda esses ombros, o peito, cresça, umbigo para dentro, coluna neutra. Cuidado para o joelho não ficar muito atrás, ele tem que estar na linha do quadril, senão vocês ficam tortinhos. Muito bem, gente, muito bem. Ah, muito bem, queridos. Ó, vou sentar, a gente vai soltar um pouquinho essa cabeça, relaxar a boca, relaxar os ombros. Um lado e outro. Terminando, a gente vai deitar. Podem deitar, botar os pés no chão, dobrar os joelhos e apoiar os pés no chão. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos botar as mãos nas costelas. Isso. E aí a gente vai respirar tentando sentir o ar aí nas mãos. Então, a gente inspira e sente a expansão das costelas, tá? Queria que vocês focassem essa respiração agora aí.
A gente pode ter uma respiração mais alta, mais lá no abdômen, não tem certo e errado. O Pilates vai entender que quanto mais a gente respira lá embaixo, lá em cima, melhor. A gente leva o ar tanto para a parte abdominal quanto para a caixa torácica, mas agora a gente vai focar aí. Por quê? E aí está o nosso diafragma, esse músculo super importante, não só para respiração, mas para regulação das nossas emoções, do nosso estado. Muitas vezes a gente consegue melhorar uma ansiedade respirando aí, focando, né, tendo atenção na respiração. E aí eu queria hoje que a gente tentasse uma liberação de leve aí desse diafragma. Então a gente vai fazer assim. Eu vou inspirar tentando, quando a gente expandir essas costelas, a gente entrar um pouquinho esses dedos por baixo das costelas. É aí que fica o diafragma. Então a gente vai inspirar fundo, tentar entrar um pouquinho com esses dedos, cavar essas costelas. E aí, quando eu soltar o ar, eu vou deslizar esses dedos de cima aí das costelas lá para o final delas, lá para baixo. Então, eu vou deslizar um pouquinho até o final das costelas. Mas não é levinho, tão levinho, não, gente. Eu quero que vocês entrem um pouco com os dedos, deslizem a ponta dos dedos lá para baixo. Acho que ninguém tem uma unha muito grande aí para machucar, né? Vamos tentar o gordinho dos dedos. Inspiro. Vou ganhar esse espaço. Entra com os dedos. E aí eu preciso tentar soltar para que meu dedo entre. E quando eu for soltando o ar, eu venho descendo esses dedos para o final das costelas. Não é dedilhar, não. É para a gente deslizar mesmo a ponta dos dedos até o final das costelas na expiração. A liberação do diafragma está conectado com a liberação de muitas partes do corpo, de muitas questões musculares. Então, vai envolver muita coisa aí, esse diafragma liberado. Vamos tentar mais um pouquinho? Inspiro, aí eu ganho já um espaço para eu enfiar os dedos. Aí eu venho soltando o ar e deslizo até lá embaixo. Aos pouquinhos vocês vão perdendo o medo de cavar aí, vamos tentando entrar mais. Tenta entrar mais os dedos. Ganha esse espaço aí de escola, libera esse diafragma. Só mais um pouquinho. Última vez, vai. Inspirou, entra com esses dedos embaixo das costelas, vai, e desliza. Isso aí, gente. Muito bem. Preguiçem antes de levantar. Muito obrigada. Um beijo. Desculpa hoje que eu estava muito zumbi, né, Chico? Não me deixou dormir nada. Segunda eu volto com toda a atenção. Chica já vai estar bem. Manda beijo. Gente, beijo para Que ela vocês. teve, Juju? Ai, ela tem um intestino horrível, vira e mexe, dá ruim. Aí ela começou 10 da noite. Eu falei, "Ih, É, menina, 10, o meu 11, mais meia-noite." velhinho tá assim também. Cara, eu desci com Com- ela umas 10 vezes durante a madrugada. Ainda bem que aqui é tranquilo, porque ir pra rua com ela 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da Ju, obrigada, meu amor. Beijo, gente. Bom final de semana. Até Beijo, segunda. Chica. Tchau. Linda. Beijo, Juju.